E hoje aqui a gente vai falar sobre o RDS. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou especialista em computação em nuvem focado em AWS, tá? Eu sou instrutor do Cloud Treinamentos, é um banco de dados relacional. É um banco de dados como serviço na nuvem da Amazon. Quando eu digo banco de dados como serviço, o que significa? Significa que você cria o banco de dados dentro da AWS, dentro da nuvem, e você não precisa se preocupar em nenhum momento. Quando você cria um banco de dados no RDS, você não precisa mais se preocupar com a parte de sistema operacional. Você tem acesso a todas as configurações do banco de dados, normalmente, mas a parte de sistema operacional, isso não é mais problema seu. Isso a AWS se responsabiliza. Essas instâncias que rodam o seu banco de dados, o seu RDS, não é você que vai cuidar tanto da parte de atualização de sistema operacional, nada disso, tudo isso fica transparente para você. Inclusive, com o RDS, você consegue dividir um banco de dados em zonas de disponibilidade. No caso do RDS, do banco de dados, você consegue criar um banco de dados multi-AZ. O que é um banco de dados multi-AZ? Você cria ele numa zona de disponibilidade e no momento que você habilita o multi-AZ, ele cria em duas zonas de disponibilidade diferentes o mesmo banco. Esse banco fica replicado. E isso garante para você uma alta disponibilidade desse seu banco de dados. Você pode fazer, inclusive, backups, você pode fazer atualizações desse banco sem parar a sua aplicação em nenhum momento. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um banco de dados, tá? Vou criar um MySQL e vou mostrar para você como que a gente cria um banco de dados. Vou criar ele até no Tier Free, para quem não conhece, conseguir criar o seu banco de dados aí. Se você tem a sua conta há menos de um ano na AWS, você vai conseguir criar esse banco de dados no Tier Free e com isso você não vai pagar nada por ele. Bom, então a AWS ela tem dentro do serviço de RDS, que é o serviço de RDS são bancos de dados relacionais, tá? Então, fora o RDS, a AWS tem outros serviços de bancos de dados. Aqui eu vou falar sobre o RDS. O RDS tem 6 bancos de dados disponíveis. O Aurora, que como eu falei, é um banco de dados da AWS, tá? Um banco de dados bem robusto, que está com um desempenho bem melhor do que MySQL e MariaDB dentro da AWS. Tem também o MySQL, o MariaDB, que é praticamente o MySQL. No meu ponto de vista, o Maria ainda tem um desempenho melhor do que o MySQL, mas aí eu não vou discutir porque cada um prefere o seu. Tem também o Post, Microsoft SQL Server, que está aqui, né? A galera usa bastante aqui dentro da AWS. E o Oracle é um banco de dados um pouco mais caro, bem robusto. Tem aplicações hoje que precisam rodar com Oracle. Bom, eu vou mostrar algumas definições de preços. Eu vou abrir a do MySQL e do SQL Server, que no meu ponto de vista aí, pela minha experiência, são os mais utilizados hoje aqui dentro da... O MySQL e o Maria, eles têm o mesmo valor praticamente. Eu vou falar só para você ver as diferenças de preço entre o MySQL e o SQL Server. O SQL Server da Microsoft, se a gente utilizar ele, eu vou comparar aqui utilizando a região da Virgínia, tá? Eu sempre gosto de fazer as comparações, os valores utilizando a região da Virgínia. Se você utilizar ele em Single AZ, uma instância T2 micro, aí você vai pagar 0,22 centavos. A AWS, vários, não só a AWS, mas várias documentações, eu vou mostrar isso mais para frente, quando a gente for criar o banco, eles sugerem para você utilizar em produção multi-AZ. Por quê? Porque você garante uma disponibilidade. No momento que você está utilizando o multi-AZ, você consegue garantir uma maior disponibilidade das suas aplicações. Porque qualquer atualização que você queira fazer, o seu banco de dados não para. Caso dê problema em uma das zonas de disponibilidade da AWS, o seu banco de dados também não para. Então, o multi-AZ em produção, ele é sempre recomendado. Mas o multi-AZ tem um custo. Por quê? Porque no momento que você configura o multi-AZ, ele sobe 2 instâncias de bancos de dados para você. Então, aqui, ó. No caso, o SQL padrão. Vamos utilizar o padrão aqui, porque o Express não tem multi-AZ, tá? Usar o SQL Server da Microsoft, o SQL padrão, usando uma instância DB M5 Large. Essa instância em Single AZ custa 0,977 centavos de dólar por hora. Já em multi-AZ, isso aí vira o dobro. Ó, uma M5 Large já vai para 1,954. Então, você sai de 0,977 para 1,954. E fica o dobro do valor. Agora eu vou mostrar a mesma instância a gente utilizando o MySQL. Qual é a diferença? Já o MySQL, com a mesma instância M5 Large, vai para 17 centavos. Então, a gente que saiu do Microsoft, Single AZ, 0,97 centavos, por MySQL, 17 centavos. Isso no Single AZ.
Já no Multi-AZ, o MySQL vai para 34 centavos. Aí você vai perguntar, ô Leandro, por que o MySQL é 17 centavos no RDS, no Single AZ, e o SQL Server é 97 centavos? Porque nesse momento aqui você está pagando junto a licença do banco de dados da Microsoft. Porque a instância é a mesma, a gente utiliza na mesma instância, só o que vai mudar aí é o licenciamento mesmo do banco de dados. Isso já não é mais questões da AWS, isso aí é questão de licenciamento Microsoft. Assim como nas instâncias Windows e Linux, você paga mais caro na instância Windows por causa da licença do sistema operacional. Aqui você paga mais caro por causa da licença do banco de dados. Mas o legal disso é que você paga o licenciamento também sobre demanda. Você não precisa desembolsar essa licença antes, ir lá e comprar uma licença de banco de dados para colocar na nuvem. Você paga esse licenciamento também sobre demanda, e isso é uma vantagem porque talvez você não precise você não vai precisar tirar um dinheiro antes, investir para comprar uma licença de banco de dados. Uma coisa que o pessoal me pergunta é assim, ó, Leandro, se eu criar esse banco de dados, eu só consigo acessar ele de dentro da AWS? Não, e é isso, e eu vou mostrar aqui, vou mostrar um exemplo, tá? Eu não estou falando aqui em questão de performance, só vou mostrar que você consegue acessar esse banco de qualquer lugar, se você quiser, mas se você não quiser, você pode deixar ele acessível somente pela AWS, e é isso que eu vou mostrar aqui. Bom, então para quem não conhece, esse aqui é o dashboard do RDS. Aqui no dashboard, que é a primeira tela, quando você entra no serviço do RDS, você tem todos os recursos que você já tem alocado, que está utilizando. Eu deixei uma instância de banco de dados já criada, porque eu vou criá-la, demora um pouquinho, então para a gente não ficar aqui esperando, eu deixei ela criada já, mas vou criar uma do zero para você ver como faz isso. Primeira coisa que eu devo fazer, eu poderia restaurar aqui, tá? Então, antes de eu criar, se eu já tenho um banco de dados, eu posso restaurar ele por aqui, mas não é esse nosso objetivo, né? Primeira coisa é Create Database. Nesse momento, eu vou escolher qual banco de dados eu quero utilizar. E eu vou utilizar o MySQL. Poderia utilizar Postgres, Oracle, SQL Server, MariaDB, Aurora. Vou utilizar o MySQL. Para quem não viu ainda, eu estou utilizando a região de Ohio. Então, aqui em cima, ó, no canto direito, está aqui, ó, Ohio. É a região que eu estou utilizando para criar esses meus recursos. Eu seleciono o banco que eu quero, dou Next. E aqui, a AWS já me diz, olha, você pode utilizar, eu recomendo você utilizar, em vez do MySQL, utilizar o Aurora em produção. O Aurora, ele é compatível com o MySQL e tal. Isso é uma recomendação deles. Eu posso utilizar para produção também o MySQL aqui, ó, ou DevTest. Qual a diferença desse produção e desse DevTest? A principal diferença aqui é, quando você coloca a produção, ele já vai criar multi-AZ para você. Ele já vai criar multi-AZ. Então tá aqui, ó, use multi-AZ deploy. Nós vamos colocar aqui dev test. Por quê? Porque eu não quero fazer multi-AZ, vou fazer single AZ mesmo. Então você seleciona dev test, next. Aqui o tipo de licenciamento, a gente tem a licença do MySQL, é um MySQL Community, então aqui ele só mostra o tipo de licenciamento. Aqui no Engine, ele vai querer saber qual a versão do MySQL que você quer utilizar. E aqui tem todas as versões que estão disponíveis. Vou deixar essa default mesmo, como é só um teste. Aqui ele tá me dando alguns alertas que eu poderia habilitar aqui o free tier. E quando você marca aqui é para você não ter perigo de escolher uma configuração que não é free tier. Mas eu não vou fazer isso e vou mostrar para você como você vai escolher essa configuração. Aqui você vai escolher o tipo de instância que você está utilizando, tá? Quando eu falo o tipo de instância, se isso aqui é uma instância T2 micro, é o recurso mesmo da sua instância. Por exemplo, uma instância T2 micro, ela tem uma vCPU e 1 GB de RAM. Uma instância M4 large, ela tem 2 vCPUs e 8 GB de RAM. Dentro do free tier, para você não pagar nada, no seu primeiro ano de conta, você vai usar a T2 micro. Muita gente utiliza aplicações pequenas, isso aqui em produção, tá? É uma instância bem pequena, mas é possível utilizar em produção. E se lá na frente você escolheu o Single AZ e aqui resolveu mudar de ideia, não, eu quero fazer multi-AZ, você tem essa opção. Então você pode mudar aqui a qualquer momento. Aqui o tipo de storage que você vai usar, eu vou usar o geral mesmo, não vou usar aprovisionamento de IOPS. O tamanho do disco da minha instância, o mínimo hoje é 20 GB. Então, o meu menor disco da minha instância vai ser 20 GB, e esses 20 GB, eles fazem parte do free tier. Então, enquanto eu estiver utilizando 20 GB de disco dentro do RDS, eu não pago nada por isso. Isso dentro do free tier.
E uma coisa bem legal é aqui, ó, ele já mostra para você quanto mais ou menos, quanto vai custar essa sua instância por mês. Olha que legal. Então essa instância vai me custar $14 por mês. 12 da instância mais 2,30 do storage. Isso se eu não tiver ainda dentro do free tier, tá? Então aqui é a estimativa de quanto que eu gastaria por mês. Tem também a calculadora, para quem não conhece a calculadora da AWS, eu tenho lá no nosso canal no YouTube, tem vídeo falando disso aí, sobre a calculadora, como você consegue calcular mais ou menos isso aqui. Aqui um nome para identificar a minha instância, eu vou colocar aqui Live 2 porque eu já tenho uma criada Live 1, por isso que eu criei Live 2. Master User, vou botar root. A minha senha do meu banco, vou botar uma senha qualquer aqui. Ah, coloquei a senha do banco, usuário master. Avança. Aqui eu tenho algumas configurações de rede. Eu vou deixar na rede default as configurações de VPC. Para quem não conhece, a VPC é a parte de redes da AWS, onde você cria toda a sua rede dentro da nuvem da AWS. Então, tanto faz para EC2, para RDS, você precisa colocar esses recursos em uma rede. Então, no momento que você cria a sua rede, a sua VPC, você pode configurar esse seu banco de dados dentro dessa VPC, de forma que ele fique acessível somente dentro dessa VPC, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de como seria um cenário. Você tem uma aplicação web que foi criada numa VPC e ela está dentro de uma rede pública. Então, ela é uma subnet pública da sua VPC. E aí você pode colocar o seu banco de dados nessa mesma VPC, mas numa subnet privada, porque no momento que você coloca numa subnet privada, esse seu banco de dados não é mais acessível de fora. Você vai acessar esse banco de dados apenas de dentro da rede ali da sua VPC. Então, é o tipo de configuração que você consegue fazer. Pode configurar network ACLs também dentro dessa VPC. Então, é bem legal que você crie essas VPCs antes para criar esse recurso, em vez de jogar aí na VPC default e não saber o que está acontecendo. É bem importante conhecer a parte de rede da AWS. Aqui, eu vou deixar no default mesmo e pronto, deixa tudo default. VPC e subnet, o subnet group. Vamos deixar no default. Aqui é se eu quero que esse meu banco seja acessível publicamente ou não. O que significa isso? Se eu colocar não, esse banco de dados ele já vai criar para mim um banco de dados que não é acessível publicamente. Eu vou deixar yes, senão eu não vou conseguir mostrar para você aqui na prática funcionando, porque eu vou conectar da minha máquina no banco de dados. Mas não aconselho ninguém a fazer isso aqui em produção, que não é muito legal deixar a porta do banco de dados aberta, por questões de segurança, né? Aqui a zona de disponibilidade, se eu quisesse escolher alguma dessas zonas dentro da região que eu estou utilizando, vou deixar padrão mesmo. Aqui eu vou mandar ele criar uma nova VPC, um security group, tá? Ele vai criar um grupo de segurança para mim dentro dessa VPC. Vou mandar ele criar, vou deixar essa parte de rede e segurança toda default, porque aqui nosso objetivo é só criar um banco de dados e conectar nele. Aqui o nome do meu banco, vou botar live, o nome do meu banco, a porta, deixa eu deixar a porta default, mudei a porta. Porta default do MySQL 3306. Aqui são os parâmetros group, tá? Eu vou deixar o default, que são esses grupos de parâmetros. Você pode, se você quer mudar um parâmetro, por exemplo, lá no MySQL, você muda por aqui. Deixa eu mostrar rapidamente parâmetros group. Aqui no canto, ó, eu tenho o meu parâmetros group default, que é aquele que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar a time zone, o time zone, eu alteraria por aqui. Eu venho aqui, mudo o meu parâmetros group. Então, eu vou mudar o parâmetro do meu banco de dados. Então, qualquer configuração que você precise fazer do banco de dados, você vai fazer aqui. Esse aqui é o default, você pode criar um seu personalizado, editar todas as configurações que você precisa de banco de dados, aqui de timeout de conexão, default time zone, todas as configurações do MySQL, você tem aqui no parâmetros group. Então, aqui você vai configurar conforme a sua necessidade. Então, você configura por aqui. Por que isso? Porque tem várias aplicações, cada uma tem uma configuração específica e você precisa alterar essas configurações. Então, a AWS disponibiliza aqui o parâmetros group para você fazer essas alterações no seu banco de dados. Beleza? Deixa eu voltar lá na minha criação. Voltamos aqui. Então, eu vou deixar público acesso, como eu falei. O nome do meu banco live eu já tinha colocado. Porta padrão. E o parâmetros group. Vou deixar o default, não tem nenhum criado. Beleza? O resto vamos deixar tudo default, a parte de criptografia. Aqui, ó, backup. Isso aqui é bem legal. Aqui eu posso configurar a retenção dos meus backups. Eu quero manter backups por 7 dias. Eu tenho aqui, ó, até 35 dias, tá?
aqui eu posso fazer uma janela de backup. Por que essa janela é importante? Se eu não tenho multi-AZ, quando eu for gerar esse backup, ele vai me dar um timeout. Se eu estou com single AZ, eu vou perder alguns pacotes de conexão e tal. Então eu preciso criar uma janela de backup. Assim como uma janela de manutenção eu vou criar, mas aí eu mostro mais abaixo. Então eu defino qual o horário, o tempo que vai durar esse meu backup e tal, quando ele começa e quando ele termina. Eu crio essa janela aqui, vou deixar desconfigurado. Aqui a parte de monitoramento, tá? Tem um monitoramento mais detalhado e tem o monitoramento default. Vamos deixar o monitoramento aqui padrão. Aqui, se você quer que ele envie para o CloudWatch alguns logs e tal, alertas de logs, você pode habilitar se quiser. Aqui é a janela de manutenção que eu falei. Ó. Aqui está habilitado para você deixar enable, né, o update de versões, o upgrade de versões do banco de dados. Então, isso aqui também é uma coisa que, se você tiver em produção e fizer um upgrade de versão, vai dar timeout na sua instância. Então, você precisa, se for deixar habilitado, faz uma janela de manutenção. Ah, qual dia que ele vai fazer esse update? Ah, vou fazer só, sei lá, no domingo, segunda, terça. Você acha um dia, um horário para fazer a sua janela de manutenção. Então, isso aqui é bem importante que você cuide. Toda vez que você for configurar o RDS, é importante que você configure a janela de manutenção, principalmente se você não estiver utilizando o multi-AZ. Por que isso? Porque quando você está em single AZ, não habilita uma janela de manutenção, ele vai fazer um upgrade com a sua aplicação em produção, e essa aplicação, esse banco vai parar, porque ele vai precisar reiniciar, fazer alguma coisa na hora do upgrade, né, de versão, e vai dar timeout e a sua aplicação vai cair. Então é importante achar uma janela de manutenção ou habilitar multi-AZ, mas também habilita a janela de manutenção, é claro, mas o multi-AZ não tem esse problema de queda na hora da atualização, porque ele atualiza um, depois atualiza outro, e nesse momento ele vai jogar o tráfego para uma ou outra instância e a sua aplicação não cai. E a última opção que a gente tem aqui é habilitar proteção para deletar. Se tu não quer que o cara delete o teu banco de dados, marca aqui. Não é o meu caso, eu vou deletar ele depois. Create database. Nesse momento, ele vai começar a criar o banco de dados para mim. Então, se eu vier aqui no meu dashboard, você vai ver que ele está criando. Ó. Eu já tenho um igualzinho criado, onde eu vou conectar nele para mostrar para você. Eu vou mostrar aqui agora como é que a gente conecta no banco, como é que você faz essas alterações que você precisar no banco de dados. Como eu falei para vocês, ele demora um pouquinho para criar o banco de dados, tá? Por isso eu vou usar um banco de dados aqui, ó, ele ainda tá gerando backup e tal. Eu vou usar o banco de dados que eu criei um pouquinho mais cedo, mas é o mesmo banco de dados. Eu clico no banco criado. No momento que eu criei esse banco de dados, ele vai me gerar um endpoint. O endpoint é o endereço do meu banco. Esse endereço é a forma que eu vou conectar no banco de dados. E aqui eu vou usar uma aplicação que tem lá, quem precisar, é o Workbeat. No site no MySQL você baixa. Eu vou criar uma nova conexão e vou colocar aqui o host, que é o endereço do meu endpoint. Deixa eu copiar ele lá. Copio o meu endpoint, colo aqui, porta padrão, usuário root, senha, a senha que você criou lá do seu master user. Então, o nome aqui, conexão. Ele criou, eu vou conectar. E nesse momento eu já estou conectado lá no banco de dados, aquele que eu criei. Então aqui é o banco de dados live, tá aqui, e aí é um MySQL normal, você pode fazer o que você precisar aqui dentro do banco de dados. Por exemplo, vou dar um create table aqui. Deixa eu selecionar o esquema. Vamos criar um novo esquema aqui, o nome de bancos. Criou o meu esquema, eu vou pegar e vou criar uma tabela, vou colocar aqui o nome da minha tabela de preço. Cara, é um banco de dados normal, tá? Aí cria ali as colunas que você precisa criar, dá um aplicar, apply, beleza, criou a minha tabela, tá aqui a minha tabela criada. É um banco de dados normal. E aqui eu estou conectando nesse banco através da minha máquina direto, mas eu poderia fazer isso aqui de dentro de uma instância lá dentro da AWS mesmo, ou de um servidor externo. Você pode fazer isso através de uma VPN, você pode fazer isso da forma que achar melhor. Como que eu edito esse banco de dados? Eu quero mudar o tipo, T2 micro não está mais adiantando para mim, ou meu disco de 20 GB não está mais dando espaço suficiente. Como que eu faço isso? Seleciono ele aqui, eu posso clicar nele,
E aqui você já vai ver alguns recursos, tá? Os recursos que você tem configurado. Uma coisa bem legal que é o monitoramento. Eu deixei o monitoramento simples. Eu consigo ver aqui a utilização de CPU, número de conexões no meu banco de dados, espaço free no meu storage. Então eu tenho alguns recursos já, que é a memória livre e tal, da minha instância, beleza? Mas o que eu quero fazer aqui é modificar essa instância. E como que a gente faz? Vai aqui em Modify. Aqui agora eu posso mudar até o engine. Ó. Por exemplo, eu estava com 5.6, posso mudar para 5.7. Aqui eu estou usando uma T2 Micro, vou ir para uma T2 Small, legal. Eu não tinha Multi-AZ, agora eu quero Multi-AZ, vem aqui e habilito. Então você pode começar utilizando Single AZ e depois migrar para Multi-AZ. Então, para você editar um banco de dados no RDS, basta você selecionar ele e ir ali em Modify. E aqui você consegue fazer várias alterações. O tipo do meu storage tinha 20 GB, eu preciso de 25 agora, beleza? Coloco aqui para ele aumentar para 25. Posso mudar até a identificação da instância e tal. A rede, eu consigo mudar ela aqui, ó, o Security Group. Depois que eu criei, eu quero mudar o Security Group para testar. Se está público, eu quero botar não agora, já posso colocar ela para não. Muda a porta, eu posso mudar o meu parâmetros group. Isso aqui acontece bastante, tá? Às vezes você tem um default e não, agora eu preciso mudar alguma coisa no meu parâmetros group, mas eu vou criar um novo. Cria um novo para não mexer no default. E aí você vai aqui e faz isso. Mexer na janela de backup é a mesma coisa. Então depois que eu fiz isso aqui, eu faço alterações que eu quero e venho aqui e dou um continuar. Nesse momento ele vai perguntar, você quer fazer isso aqui na sua janela de manutenção ou quer fazer agora? O que eu quero fazer? Mudar de T2 Micro, que foi o que eu alterei para T2 Small, mudar de 20 GB para 25. Eu vou falar, eu quero fazer agora, apply imediatamente. Modify database. E aí ele vai começar a modificar esse meu banco de dados. Se eu vier aqui, daqui a pouco ele vai sair do status de available, vai derrubar, ó, já começou no status de modify, eu já não consigo mais conectar nesse banco de dados, não consigo me conectar nesse banco porque ele está alterando, está mudando, então ele reinicia, isso porque eu estou com um single AZ, se eu tivesse multi-AZ eu poderia editar ele a qualquer momento e dar um aplicar que não ia cair a minha aplicação, não ia parar de responder em nenhum momento. Então essa é a vantagem também do multi-AZ.